E o inverno esquenta o mercado do boi gordo no Rio Grande do Sul. O preço da arroba disparou e pela primeira vez em 4 anos é o mais alto do país. O inverno transforma a paisagem no Rio Grande do Sul. No Pampa Gaúcho, a geada já começa a cobrir os campos. A temperatura anda em volta de 3 graus, ruim para os animais. As pastagens nativas vão ficando queimadas, sinal que em pouco tempo a comida vai ficar escassa. Mas ao contrário de anos anteriores, este inverno está aquecendo o mercado para os pecuaristas. O preço do boi gordo no Rio Grande do Sul está em alta e pela primeira vez em 4 anos, o valor do gado gaúcho para abate supera o de outros estados do país. Quem nos explica o que anda acontecendo é Walter José Peters, do município de Dom Pedrito, na região da Campanha. O pecuarista vende para abate 3.400 animais gordos por ano e é referência em tecnologia aqui no Brasil e no exterior. Para ele, a alta nos preços é consequência de vários fatores. Primeiro, baixa oferta de boi gordo para abate pela escassez de comida, com a redução das pastagens cultivadas. É que o fenômeno El Niño destruiu as plantações de sementes e dobrou o preço do produto. Claro que entra aí a descapitalização dos produtores. Nós tivemos aí, a partir de 94, uma situação de grande dificuldade para a pecuária de corte, uma descapitalização crescente pelo aumento de custo de produção, na ordem de 130%, e preços relativos ao produtor rural bastante aviltados, até 2, 3 meses atrás. Isso aí ocasionou um abate, uma liquidação de matrizes, um abate de matrizes e uma diminuição de oferta de animais de reposição e animais gordos nesse momento. E a pecuária é uma atividade de ciclo longo e isso vai demorar para ser recomposto. Alta no preço do gado na Argentina e no Uruguai também se refletiu no mercado do Rio Grande do Sul. Claro que esta carne sempre entrava no Rio Grande do Sul, né, entre safra, quando a produção naturalmente é diminuída aqui, mas esse ano, por uma questão de mercado, os preços estão bem mais altos nos países vizinhos e com isso, sem dúvida, praticamente impedindo a entrada da carne uruguaia e argentina no Rio Grande do Sul. Existe também agora a barreira sanitária. Também essa questão está influindo bastante na alta no preço do nosso boi, porque estamos livres de aftosa, com isso a entrada de carne do Brasil Central para o Rio Grande do Sul é bastante restringida. A carne sem osso, de frigorífico de inspeção federal e de regiões que se sabe que não tem aftosa. O Walter acredita que a alta nos preços deve permanecer até janeiro, o que vai permitir engordar também o bolso dos pecuaristas. Agora, com os preços chegando em torno de $1 o quilo vivo, há um incremento de produção. Mas claro que o reflexo disso vai se notar só daqui 3 ou 4 anos, pelo ciclo de produção da pecuária, que é bastante longo. Confira agora os eventos que marcaram a Semana da Agricultura. O IBGE divulga o Censo Agropecuário do Rio Grande do Sul. A lavoura de arroz foi a que mais cresceu entre os anos de 1985 e 95. Houve redução nas lavouras de feijão, mandioca, milho, soja, uva e principalmente trigo. O Instituto registrou também aumento no número de propriedades de tamanho médio entre 1970 e 95. E um dado inquietante, metade dos estabelecimentos rurais gaúchos aplica agrotóxicos sem assistência técnica. A exportação de frango cai 23,8% este ano em relação ao ano passado. O frango brasileiro vem perdendo espaço no mercado externo. Grandes importadores asiáticos, como o Japão, vêm reduzindo seus pedidos por causa da crise financeira naqueles países. A Rússia, que no ano passado era destino de 7% dos embarques brasileiros, diminuiu em 68% suas compras. A situação dos moinhos gaúchos. São 106 no estado, mas 30 estão parados porque falta trigo para moer. Com a produção brasileira cada vez menor e os grandes moinhos comprando todo o trigo, os pequenos estão passando por dificuldades. Não têm recursos para importar o produto e nem participam dos leilões de prêmio de escoamento de produção realizado pelo governo federal.
Uma crise também agravada pelo menor custo da produção da farinha argentina, que chega ao Brasil com preço mais atraente para o consumidor. Em 2 anos, as importações da Argentina cresceram quase 400%. Conosco o presidente do Sinditrigo, Sindicato da Indústria do Trigo do Estado do Rio Grande do Sul, Valdomiro Bocchese da Cunha. Prazer tê-lo conosco. Prazer. Presidente, essa crise no setor da farinha tem se agravado nos últimos 2 anos. Quais são as causas principais, além dessas que a gente já citou? Bom, existe uma crise a nível nacional, em virtude do final da regulamentação estatal no ano de 90, e que vem a cada ano tomando novos contornos, né? Mas no caso do Rio Grande do Sul especificamente, como os moinhos gaúchos sempre dependeram da matéria-prima local, no momento que houve uma frustração no ano passado com o fenômeno El Niño, que determinou uma queda muito grande da produção e que hoje praticamente não existe matéria-prima no estado, isso vem causando um aumento de custos pela necessidade de importação de trigo da Argentina. Dessa maneira, os moinhos perdem competitividade, por exemplo, na exportação de farinha para outros estados. E também isso é agravado pela questão tributária, já que um estado exportador como o Rio Grande do Sul, que é o Paraná, diminuiu a tarifa interestadual de ICMS de 12% para 7%. Mas o setor conseguiu uma pequena redução também nessa semana, não? Sim, a semana passada nós conseguimos sensibilizar a autoridade da Secretaria da Fazenda, diminuindo, num primeiro momento, de 12% para 9%, o que já ajuda bastante as empresas, né? Nós ainda mantemos uma esperança de que consigamos reduzi-la para 7%, na medida em que a gente possa se equiparar ao Paraná. Existe uma disputa, a região sul é a região que mais concentra moinhos, mas existe uma disputa entre os próprios moinhos da região sul? Sem dúvida. Como você falou, são 106 moinhos, embora 30 estejam parados. A capacidade instalada de moagem é muito grande. Nós temos uma capacidade aí quase próxima a 2 milhões de toneladas para um consumo no estado de 900 mil toneladas. Então, caso não haja exportação de farinha para outros estados, toda essa farinha é jogada dentro do estado e isso faz com que os preços caiam a um nível que não remunera nem o capital fixo das empresas. As empresas, a grande maioria, são familiares? São. A grande maioria são familiares, empresas de pequeno porte ou pequenas unidades de cooperativas, né, e que não são administradas assim de uma maneira adequada para os tempos em que nós vivemos. Qual seria a maneira adequada? Hoje, a necessidade de uma profissionalização cada vez maior. Nesse sentido, nós, na semana passada, também organizamos um primeiro evento junto ao SEBRAE para se começar a formar o pessoal dos moinhos do estado no sentido de formação de custos, técnicas de venda, para que essas empresas elas se adequem aos novos tempos e consigam competir no mercado. A tendência é de que alguns moinhos fechem nos próximos meses? Sem dúvida, mesmo com cursos, com todos os esforços que estão sendo empreendidos, é inevitável que num universo de 106 empresas que muitas vão fechar. Mas o sindicato procura pelo menos dar condições para aquelas que trabalharem melhor, que tenham uma estratégia mais adequada, que consigam sobreviver, né? Mas nós acreditamos que num prazo aí de 5, 6 anos, muitas outras empresas devem fechar. O ideal, qual seria o número ideal de moinhos que deveria ter o Estado para o consumo que hoje ele tem? Olha, eu acredito que sempre vai haver uma certa capacidade ociosa, mas não uma capacidade de mais do que o dobro, né? Então ela deve se adequar talvez aí com uns 30%, 40%, além da capacidade de consumo do Estado, que a gente também espera que se eleve. E as dívidas do setor? A maioria dos setores, até o industrial e o comercial, estão pendurados com os bancos. Como é que está o setor? Bem, na realidade, na medida que o setor importa anualmente cerca de 300 mil toneladas de trigo, normalmente ele se financia junto ao sistema bancário. E ele usa esse financiamento para comprar o trigo gaúcho, né? Então é esse tipo de endividamento que existe. Não existe assim um endividamento oneroso, né, por parte da indústria, até porque a indústria que tem esse endividamento ela vai ficar numa situação muito difícil, né, sem condições de competir no momento que nós vivemos. A produção do trigo aqui no estado já foi o celeiro nacional, né? E hoje, qual é a expectativa com essa quebra toda em função do clima? Desde a década de 80, o Rio Grande do Sul perdeu a hegemonia da produção de trigo para o Paraná. E o Rio Grande do Sul vem sofrendo mais do que o Paraná nos últimos anos, talvez devido ao tipo de semente que nós tenhamos aqui, que não seja o mais adequado para o nosso tipo de clima, que é um clima onde chove muito na época da colheita, né? E nós sofremos, principalmente no ano passado, com o fenômeno El Niño,
quando tivemos aí quase 1000 milímetros de chuva exatamente na época da colheita, o que fez com que o trigo germinasse e perdesse sua qualidade. Então esse trigo, grande parte, foi direcionado para a indústria de ração e hoje praticamente não existe mais trigo no Rio Grande do Sul. As indústrias então estão tendo que importar, principalmente da Argentina, né, o que encarece seus custos e não deixa elas competitivas frente, por exemplo, à indústria do Paraná. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. E a seguir, veja como vai ficar o tempo nesta semana. E o encontro técnico realizado em Carazinho discute as influências do clima na cultura do milho. É hora de você se diferenciar. Cursos ADVB Júnior. ADVB, capacitar para vencer. História e identidade. Cidade Viva. A cidade existe por sua história. Histórias que passam ao longo do tempo. História que permanece na memória e nos lugares. Como o abrigo dos bondes e o chalé na Praça 15 ou o mercado do Bonfim. A história do mercado eu comecei em 1943 com o falecido meu avô. Então eu me sinto muito feliz no Bonfim, muito feliz de participar dessa comunidade. O antigo abrigo dos bondes aqui era o fim da linha. Isso aqui era uma atração turística. Vinham para cá, passavam uma tarde, tomando um chopp, vinham almoçar ou jantar. Um novo ciclo de reformas e restaurações começa com a reconstrução do tradicional mercado do Bonfim. Este mercado aqui para nós era um local de encontro e compras variadas. Antigo abrigo dos bondes e no chalé da Praça 15. A expectativa é de tornar de novo um ponto turístico aqui na Praça 15, no antigo abrigo. Para essa geração nova, então vai saber do valor histórico que esses prédios têm, não é? E para os antigos vai ser uma satisfação ver os seus prédios antigos, que eles tanto carinhosamente têm eles, agora restaurados. Porto Alegre tem memória e a Prefeitura investe na sua preservação. No início do próximo ano, mais 3 espaços estarão reformados ou reconstruídos. Escolhas feitas pela participação popular. Domingo. O sabor argentino que não faz mal à saúde dos brasileiros. No Cone Sul deste domingo, você vai aprender a preparar as empanadas naturais, feitas sem carne e sem nenhuma fritura. Não perca! Cone Sul, domingo, depois do Campo e Lavoura. Oferecimento Nacional Supermercados, o supermercado da gente da nossa terra. Produtores de cana-de-açúcar do município de Pejuçara, na região noroeste do estado, ganham incentivos para o plantio. A prefeitura da cidade está liberando um financiamento para a compra de mudas, calcário e adubo, buscando resgatar a tradição da produção de aguardente na cidade. A aguardente, cachaça ou pinga é um produto destilado da garapa de cana-de-açúcar. Tem seu consumo popularizado principalmente nas camadas mais pobres da população brasileira, responsáveis por um consumo crescente. Nas décadas de 50 e 60, a economia de Pejuçara era baseada na produção, engarrafamento e venda de cachaça. O produto era produzido e exportado para todo o estado e também para fora do Rio Grande do Sul. Na época, mais de 250 famílias tinham no cultivo e na transformação da cana-de-açúcar as suas principais atividades. Dos 65 alambiques que produziam cachaça na década de 60, apenas 3 ainda funcionam, mas em condições muito precárias.
Para resgatar a era da fartura, alguns produtores da cidade desenvolveram um projeto de resgate à atividade, plantando aproximadamente 15 hectares de cana-de-açúcar. Para este ano, a expectativa é aumentar para 50 hectares. Mas o projeto vai mais longe. Os produtores se uniram e a meta é construir uma fábrica de cachaça para industrializar a cana plantada no ano passado e a prevista para este ano. Eu acho que a gente parou, né, na época, nos anos aí 60, nós tínhamos aí, em Pejuçara, nós tínhamos umas 60 fábricas de cachaça no município, né? E com a cultura da soja, o pessoal foi abandonando isso aí, né? E nós achamos que o agricultor, o pequeno agricultor, ele não consegue mais sobreviver só em cima da lavoura de soja, né? Então a gente está tentando resgatar essa atividade, né? E a gente tem tradição nisso, né? E eu acho que quanto mais o pequeno produtor ele conseguir agregar mais valores dentro da propriedade, eu acho que é em benefício dele, né? O Banco do Brasil está colocando à disposição dos produtores, a partir desta semana, 56 milhões de reais para o início do custeio da safra de verão no Rio Grande do Sul. Em todo o país serão liberados 500 milhões de reais nessa primeira fase. Saiba como ter acesso ao dinheiro com o coordenador da área rural da Superintendência Estadual do Banco do Brasil, José Coran. Os produtores rurais devem procurar as agências do Banco do Brasil, que já estão instruídas e têm todas as orientações para repassar aos produtores. O agricultor que já for cliente do banco, ele vai ser encaminhado para um dos programas estipulados pelo governo. Por exemplo, o PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar, ele se subdivide em duas fases. Aquele bem pequeno, que tem uma renda até R$8.000 por ano, ele vai ser atendido através do Pronafinho. E outro produtor vai ser atendido através do Pronaf tradicional. Os outros produtores, com uma renda um pouco maior, eles serão atendidos através do Programa de Geração e Renda, que é o PROGER. E os produtores que têm uma renda maior ainda, estão classificados como demais, e vão ser atendidos com recursos de outras fontes, como a poupança, como o recurso do Tesouro, o recurso da obrigatoriedade do banco e talvez, ou então, do Fundo Extramercado. Os clientes que vão ser tratados através do Pronaf, eles têm que apresentar uma certidão de aptidão que é emitido pela Emater e com a assinatura de um dos sindicatos, tanto dos trabalhadores rurais como do sindicato rural. Os demais produtores, principalmente os classificados como demais, eles também têm que apresentar a sua normalidade junto aos órgãos públicos federais, que especialmente o ITR e o INSS. A taxa de juro do Pronaf é 5,75 fixa ao ano, e para os demais produtores é 8,75 ao ano, fixos. O pagamento para a safra 98-99 tem a modificação chamada como custeio alongado. Então, para as colheitas que forem efetuadas no primeiro semestre de 99, ele começa a pagar 60 dias após a colheita e pode ser estendido até outubro de 99. E termina na próxima sexta-feira, dia 31 de julho, o prazo para os agricultores que têm débitos pendentes no Banco do Brasil renegociarem as suas dívidas. Os produtores devem procurar as agências do banco e solicitar o enquadramento ao Programa Especial de Saneamento de Ativos, o PESA. Em todo o Brasil, o montante da dívida que poderá ser renegociada através do PESA está calculada em 4 bilhões de reais. Até o momento, o banco conseguiu apenas renegociar 1 bilhão de reais. Importações de produtos agrícolas. Os estoques de alimentos no Brasil são os mais baixos dos últimos 10 anos. A FAO, Organismo para a Agricultura das Nações Unidas, prevê que o país chegue no final do ano com 1/3 de suas necessidades. Eu conversei com alguns representantes da agroindústria aqui do estado. Os dados do CONAGRO, Conselho de Agroindústria da Fiergs, mostram que a cesta básica do brasileiro neste ano vai ter muitas importações. 6 milhões de toneladas de trigo, o que representa 90% do consumo. 1.400.000 toneladas de arroz,
15% do que é consumido. 3 milhões e 900 mil toneladas de milho, 12% do consumo. E 250 mil toneladas de feijão, 5% do necessário. 300 mil toneladas de carne, o que representa 5%, e leite também 5% do consumo. No início do Plano Real, o salário mínimo comprava 60% de uma cesta básica. Os preços foram segurados e hoje dá para comprar toda a cesta, mas não se sabe por quanto tempo. O preço do arroz estabilizou em alta, o feijão está em queda, mas acima do preço registrado em novembro do ano passado. E a falta de produtos pode afetar as cadeias produtivas. No caso do abastecimento do milho e da soja, as aves e suínos seriam prejudicados. Os produtos que antes eram consumidos somente pelas classes média e alta, hoje são acessíveis às camadas inferiores. Biscoitos, iogurtes e queijos são alguns exemplos. O consumo de carne cresceu cerca de 27% nos últimos 4 anos, o que representa um aumento de 6% ao ano. Mas se os preços dos produtos da cesta básica pressionarem a inflação, vão dificultar a continuidade de acesso a este consumo. Hoje há uma estagnação na produção agrícola. Há 2 décadas, cada vez que falta produto, o governo importa, mas com o alerta da FAO sobre a queda dos estoques mundiais, a tendência é de alta dos produtos agrícolas. Confira agora a cotação média da semana dos principais produtos agrícolas. O arroz em casca tipo 2, longo fino a granel, saca de 50 quilos, colocado à venda a R$ 17,35. O feijão preto tipo 1 estacado, saca de 60 quilos, a R$ 52,89. Já o milho amarelo a granel tipo único, saca 60 quilos, ofertado a R$ 8,27. O trigo com pH 78 a granel tipo único, saca 60 quilos, cotado a R$ 9,05. E a soja a granel a R$ 12,16 a saca de 60 quilos. Um encontro técnico em Carazinho discute os reflexos dos fenômenos climáticos para a cultura do milho. A safra de verão deste ano, especialmente na cultura do milho e da soja, foi marcada pelas consequências do fenômeno El Niño, que provocou um aumento do índice de chuva e reflexos na produtividade dos grãos colhidos pelos produtores da região. Para evitar surpresas na próxima safra de verão, a Cotrijal promoveu o primeiro encontro técnico sobre o milho, orientando os produtores desde já para as circunstâncias climáticas, tecnológicas e de mercado que podem influenciar a safra. O meteorologista Paulo Etichuri falou sobre os efeitos do fenômeno Laninha sobre a lavoura de verão 98-99. Para ele, o panorama é justamente o inverso da última safra. A primeira coisa que é importante esclarecer é que nós estamos hoje com uma condição completamente oposta ao que nós estávamos nesta mesma época do ano, o ano passado. Ou seja, nós estamos indo agora para uma condição do fenômeno Laninha, que é caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico e, portanto, tem uma consequência de diminuição das chuvas aqui sobre o Rio Grande do Sul. A perspectiva, então, é de chuvas abaixo da média a partir da primavera e verão. O produtor deve ter muitos cuidados com relação ao clima que está sendo projetado para os próximos meses, principalmente, uma vez que a cultura do milho, que é o enfoque desse encontro, começa a ter sua semeadura no início do mês de setembro, e a gente viu, através dos dados climáticos que foram apresentados, de que esse fenômeno, denominado Laninha, que esse ano se manifestará, torna mais exigente com relação à assistência técnica e aos produtores também, que observem principalmente com relação ao período da semeadura, quando ela se iniciar em setembro, e também durante os meses de outubro e novembro, que a previsão, tomara que não ocorra, dessa seca mais intensa talvez, mas o que ficou muito claro é de que, como isso são previsões, e não é uma coisa que ocorre todos os anos da mesma forma, nós temos que ter muito cuidado, porque essa questão de estiagem não significa, e de certa forma é importante frisar, de que não tenhamos chuva nesse período. As chuvas, logicamente, serão em intensidades menores que as normais, mas que também não é uma situação de exagero dizermos que não teremos chuva durante os períodos de outubro e novembro, que é um período crucial para a cultura do milho, uma vez que a fase de florescimento, e por ser essa uma fase essencial para a cultura expressar o seu potencial produtivo, acontece nesse período. As previsões sobre o comportamento do mercado para a próxima safra de verão também renderam assunto para o encontro. Para o especialista no setor, o momento é de cautela quanto à comercialização do que está armazenado. E
para a próxima safra, os preços dependem de fatores internacionais, como o resultado da safra americana e até mesmo o fim da crise asiática nas bolsas. O Brasil vai realmente depender das condições de clima nos Estados Unidos para definir a sua safra. Até agora, as oscilações de preços lá têm sido muito grandes, a hora aumenta, a hora sobe em função do Laninha. O Laninha realmente mostra que está iniciando o seu processo mais cedo esse ano e há uma perspectiva de que venha atingir as lavouras do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, especificamente, anos em que houve Laninha, as perdas foram de 25% a 30% da produção de soja e milho. Então o produtor ainda precisa aguardar um pouco mais a evolução do clima e da safra americana para decidir milho ou soja este ano. Como é que tu definirias o momento para o agricultor hoje que ainda tem milho ou soja para vender? Aguardar, porque ainda não é o momento ideal para vender. Nós teremos ainda os meses de agosto, setembro, principalmente quando vai se definir o problema climático lá fora e também o rumo do clima aqui no Brasil, para então deve haver uma alta de preço no mercado interno e o produtor poderá desovar o resto da sua safra. Confira agora a previsão do tempo para esta semana. A massa de umidade que deixou o tempo instável na semana passada foi embora para o oceano. Por isso, o tempo melhora no Rio Grande do Sul e o sol volta a brilhar em todas as regiões. Confira agora a previsão para esta semana. Esta noite vai fazer 12 graus. Amanhã, muito sol com máxima de 21. Terça-feira, as nuvens aumentam e pode chover na divisa com Santa Catarina. Na quarta, o sol volta a brilhar, mas faz muito frio. Quinta-feira, o tempo continua bom, mínima 7, máxima 18. E na sexta-feira, dia ensolarado com máxima de 20 graus. E a seguir, a produção de aspargos é uma tradição no país da Copa do Mundo. Os produtores franceses cultivam essa planta há séculos em pequenos espaços com sucesso. E conheça os segredos do cultivo de alface na água. É a técnica da hidroponia. História e identidade. Cidade Viva. A cidade existe por sua história. Histórias que passam ao longo do tempo. História que permanece na memória e nos lugares. Como o abrigo dos bondes e o chalé na Praça 15, ou o mercado do Bonfim. A história do mercado eu comecei em 1943 com o falecido meu avô. Então eu me sinto muito feliz no Bonfim, muito feliz de participar dessa comunidade. O antigo abrigo dos bondes aqui era o fim da linha. Isso aqui era uma atração turística. Vinham para cá, passavam uma tarde, tomando chopp, vinham almoçar ou jantar. Um novo ciclo de reformas e restaurações começa com a reconstrução do tradicional Mercado do Bonfim. Este mercado aqui para nós era um local de encontro e compras variadas de verduras, frutas, flores, né? Aquele projeto que foi feito está muito bonito e eu acho que nós vamos ser muito beneficiados com isso. Ainda este ano se iniciam as reformas no antigo abrigo dos bondes e no chalé da Praça 15. A expectativa é de tornar de novo um ponto turístico aqui na Praça 15, no antigo abrigo. Para essa geração nova, então vai saber do valor histórico que esses prédios têm, não é? E para os antigos vai ser uma satisfação ver os seus prédios antigos, que eles tanto carinhosamente têm eles, agora restaurados. Porto Alegre tem memória e a Prefeitura investe na sua preservação. No início do próximo ano, mais 3 espaços estarão reformados ou reconstruídos. Escolhas feitas pela participação popular. Domingo, 2 da tarde, Festa da Farroupilha. Ronaldo e os Barcelos, Grupo Soueto, Amado Batista, Paulo Ricardo, Família Lima e muito mais. A KSM apresenta o Seminário Internacional O Novo Management e a nova empresa. Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, Tom Peters, o melhor e mais requisitado palestrante e especialista em administração da atualidade. 24 de agosto em Porto Alegre. A saúde de seus filhos. Capa dura R$10. Fascículos grátis. Todas as terças e sábados em 0 hora. Corpo Dourado Internacional. Som livre, já à venda.
Domingo, 2 especialistas em humor passeiam por Porto Alegre para descobrir um segredo. Por que a segunda-feira tem fama de baixo astral? Brasileirão 98, a estreia do Juventude. E os gols e melhores lances do primeiro Grenal do ano. Teledomingo, depois de Sai de Baixo. Oferecimento Iguatemi. Marpa Marcas e Patentes. Ótica São José. E Ateliê das Capas. A produção de aspargos é uma tradição no país da Copa do Mundo. Os produtores franceses cultivam essa planta há séculos em pequenos espaços com sucesso. E o aspargo já faz parte da culinária do país. No centro da França, todos os caminhos levam ao rio Loire. As águas tranquilas, que até o século passado eram a principal via para transportar a produção do país, cortam a região conhecida como os Jardins da França. Entre trigais exuberantes, videiras e caves escavadas em montanhas, velhos castelos resistem à modernidade. Contrariando os costumes da Idade Média, as construções do Vale do Loire não estão no alto. Aqui, todas as cidades se formaram no vale, ao lado do rio. As estradas atravessam antigas vilas, onde as casas são exemplares raros da arquitetura colonial francesa. A influência do rio está no jeito sereno dos moradores e no microclima que favorece o amadurecimento das uvas durante o verão. O rio ainda deixou outra herança ao Vale do Loire, a cultura do aspargo. A planta que crescia selvagem nas margens arenosas do rio Loire passou a fazer parte da culinária típica francesa. Hoje o aspargo é cultivado em quase todas as propriedades do vale, em plantações como essa. É um dos alimentos mais tradicionais de toda a região. Os aspargos são produzidos em áreas pequenas, geralmente inferiores a 1 hectare. O francês André Lepobin cultiva o vegetal desde os 5 anos de idade. Aprendeu cedo com o pai, que também era produtor. O agricultor explica que só depois de 3 anos as lavouras começam a produzir. Depois de podadas, as plantações ficam assim. O agricultor perfura a terra até encontrar esse broto, que é o aspargo pronto para ser consumido. Daqui a 3 ou 4 dias podemos voltar aqui, que vamos ter outro broto igual a esse, explica seu André. Os aspargos se mantêm em produção durante 8 anos. Cada hectare produz até 7 toneladas por ano. O agricultor mostra como faz para preparar o vegetal para a venda. Seu André pega uma porção que pesa pouco mais de 1 quilo e corta a base a 20 centímetros da ponta. Aqui temos uma bota de aspargos, ele explica. Essa porção dá para 3 pessoas. Os agricultores franceses recebem 15 francos pela bota de aspargo, o equivalente a R$3. Cara é a semente, que custa 1000 vezes mais, 25 mil francos o quilo. 50 cêntimos. Ça vaut 50 cêntimos. Só esse grão vale meio franco, diz o agricultor. Mas os produtores parecem não se importar com o custo de produção. Os aspargos são produzidos em abundância e frequentam desde as mesas mais simples até as mais sofisticadas. Esse Château de Tours abriga a cozinha de um dos mais conhecidos chefes franceses. Jean Bardot serve aspargos todos os dias aos clientes do restaurante. Para acompanhar o prato, Jean Bardot seleciona pessoalmente as ervas que cultiva no jardim do Château. As mudas são produzidas nessa estufa e depois transplantadas para os canteiros. São 170 plantas do mundo todo. Tem até cana-de-açúcar e café. Tudo accepté isso. A região não tem sotaque na língua nem nas ervas. Aqui tudo cresce, ele diz. Voltamos à cozinha. Aqui as ervas são ingredientes especiais na preparação dos aspargos. Jean Bardot mostra como faz o prato. Primeiro, os aspargos são cozidos em água fervente. O ponto de cozimento é verificado com uma faca. Depois de cozidos, os aspargos vão para a frigideira com azeite de oliva. Logo começam a ficar tostados. O tempero é feito com sal e pimenta. Depois de mais alguns minutos de fritura, são acrescentados legumes.
Os aspargos são retirados antes. Em seguida, os legumes são colocados no prato como parte da decoração, junto com as ervas. É um legume de família, ele diz. Pode ser comido com as mãos ou de garfo e faca. Depende da ocasião. E nós recebemos aqui no programa duas cartas. Uma do seu Otacílio da Silva, de Sapucaia do Sul, e a outra da dona Leda Nunes de Aguiar, de Cachoeirinha. Eles querem mais informações sobre o cultivo de alface através da hidroponia, uma técnica onde as plantas crescem na água. E nós vamos conhecer de perto o cultivo com quem garante que dá certo. Parece milagre, alfaces cultivadas bem longe da terra. Este produtor de Viamão explica que a técnica foi desenvolvida há anos por cientistas norte-americanos para produzir alimentos fora do solo terrestre. E ele nos ensina como fazer. Bom, no início, nós temos que partir para o substrato, ou seja, a substituição da terra, que nós vamos colocar nesse isopor aqui. Esse isopor tem uma quantidade X de furinhos. Em cada um nós vamos colocar o material. No caso aqui nós colocamos a casca de arroz e nós torramos. A casca do arroz torrada, ela não propaga fungos, ela é bem neutra. Aqui colocado, a gente vai colocar então a semente, e essa semente então vai germinar. Nós podemos, para acelerar essa germinação, fazer um choque térmico, ou seja, em vez dela nascer em 5, 6 dias, vai nascer em 1 ou 2 dias. Após nascer, aí nós partimos para o segundo estágio, que é aqui. Então aqui nós temos o canteiro já com alface, essa é a alface americana, o tipo de alface que se vê, que se tem aí nas casas de hambúrgueres mais famosas. Então aqui está cheia de raiz com a casca de arroz. Esse processo de plantar e crescer leva quantos dias? Essa parte aqui é bastante rápida. Essa alface aqui, ela atinge esse estágio aqui mais ou menos em 10 dias. Desse estágio aqui até chegar a alface pronta que nós temos ao fundo, isso vai levar mais ou menos a faixa de 45 a 48 dias. Na terra, essa mesma alface aqui levaria ao redor de uns 70 dias. Aqui nós temos couve chinesa. Então essa parte aqui, ó, essa couve chinesa, o que acontece? Ela já nasceu, já estava no ponto correto, nós retiramos e aqui ela vai ter o estágio de crescimento maior. Nós tiramos o quê? Tiramos a terra? Tiramos a terra, lavamos direitinho. No momento em que o crescimento aqui, digamos, já está concentrando, como está nesse estágio, nós colocamos a nível de cano, tá? Com um espaçamento bem maior. Ali tem um espaçamento mais ou menos de 35 centímetros um pé do outro. É a água que vai dar às plantas os nutrientes que deveriam vir da terra. A água hidropônica, depois de agregado todos os nutrientes, é tipo de um radiador de automóvel. Vai para dentro do motor, que é a estufa, e volta para o radiador de novo. Então ela fica presa. Tá? Senão tu perde os nutrientes, teria que repor. A estufa então tem que ter uma bomba, um motor que está sempre... Tem uma bomba e um motor sempre tocando água. O normal é o seguinte, é 40 minutos, tá, de água e pode parar, descansar 15 minutos, 20 minutos, depois voltar a água. O bom é colocar um timer para fazer esse tipo de ciclo. E a planta, como todo o ser, tá, ela dorme à noite. Então de noite não precisa circular água, a matéria hidropônica não precisa nada. Passa a água por baixo da raiz, a planta absorve o nutriente que necessita, o resto do nutriente volta para a caixa e o ciclo vai se percorrendo. Os micronutrientes, tá? Os líquidos e sólidos. Aqui em cima tem os sólidos, tá? Que a gente botou, como a gente faz demonstração para escolas, e aqui nós temos os líquidos. Se você observar aqui embaixo, ó, essa parte aqui é um micronutriente que está nessa base de água de bateria. Então é uma quantidade menor. Aqui, por exemplo, já é um de cobre. Tu nota que tem bastante, tá, efeito. E nos outros a percentagem é minúscula. Essa estufa tem 6 metros por 7 metros, mas pode ser feita até numa área de serviço de um apartamento, contanto que tenha luminosidade. Materiais alternativos não faltam. E se usa como base para sustentar aqui a planta diversas alternativas. O isopor é uma alternativa. Tem gente que usa a brita de construção, tem gente que usa a pedrinha de rio, que é as pedrinhas mais arredondadas. Pode-se utilizar a areia de rio lavada. A massa que você utilizar é simplesmente para manter a planta em pé. Mas em síntese a hidroponia é isso. Vale a pena,
tá? É super econômica e gostosíssimo de comer. Os nutrientes e os materiais citados na reportagem que você acabou de ver podem ser comprados em lojas que vendem produtos agrícolas ou veterinários. E se você quer participar do programa com alguma sugestão, mande uma cartinha aqui pra gente. O endereço é Rua Rádio TV Gaúcha, número 189, Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. O CEP é 90-850-080. Mas se você preferir mandar via internet, o nosso endereço eletrônico é o seguinte: campo.lavoura@rbstv.com.br. E a seguir, a região central do estado é destaque na criação de chinchilas. E aproveitando a fruta da estação, aprenda a fazer um delicioso crepe de morango. Rio Grande do Sul, um século de história. As Cinzas de Silveira Martins. Solicito autorização para trazer de Montevidéu para Porto Alegre os restos mortais do insigne brasileiro Silveira Martins. Assinado Borges de Medeiros. Dona Adelaide, viúva de Silveira Martins, deve ter estranhado o telegrama de Borges de Medeiros. Afinal, o governador sempre foi inimigo político do marido dela. Emocionada, ela respondeu ao governador: agradeço a homenagem prestada por Vossa Excelência a meu inesquecível esposo. Depois pediu aos amigos: esqueçam as divisões partidárias. Só que Borges de Medeiros nunca moveu uma palha para trazer as cinzas. A promessa só serviu como propaganda política para a reeleição de Borges. O translado dos restos mortais de Silveira Martins só aconteceu 13 anos depois. E a chegada das cinzas a Porto Alegre se transformou em um grande comício contra Borges de Medeiros. Até depois de morto ele inspirou a oposição. Rio Grande do Sul, um século de história. Oferecimento Supermercados Real, preço baixo perto de você. E Tintas Renner, Rio Grande do Sul, terra de Tintas Renner. Crianças na sinaleira. Muitas instituições sociais e empresas estão na luta para acabar com este grave problema, oferecendo desde acompanhamento até ajuda financeira para as famílias que tirarem seus filhos dali e os colocarem na escola. Só que tem muita gente que continua incentivando o contrário. Não é com esmola que se resolve o problema dessas crianças. É com escola. Esse é o novo ZH Classificados. Mais prático, mais bonito, com uma melhor orientação para o leitor e, é claro, com mais de uma visível diferença. Agora com uma cor para cada seção, para facilitar ainda mais a sua vida. ZH Classificados, a maneira mais rápida e inteligente de fazer bons negócios. O Brasileirão começa com Grenal. É hora da torcida pegar junto. Neste domingo, todo mundo no Beira-Rio. Grenal, 4 da tarde. Campeonato Brasileiro. Você não pode ficar de fora, torcedor. Pegue a bandeira e vá torcer pelo time do seu coração. A região central do estado é um dos centros de excelência na criação de chinchilas no país. Esses pequenos animais que foram trazidos dos Andes para o Brasil no século passado são a certeza de lucro garantido, tanto na comercialização das peles como na venda de famílias e reprodutores. Santa Maria tem uma das maiores criações de chinchila do país. Só nesta cabanha são criadas mais de 2.000. A finalidade é uma só: aproveitar a pele. A pele da chinchila é a mais quente, a mais leve e também a mais cara do mundo. Custa em média $32. O mercado vem crescendo a cada dia. É que a produção mundial sustenta apenas 40% da procura. Santa Maria é hoje o maior núcleo de criadores do Brasil, o de melhor qualidade de pele, e está caminhando para ser certamente um expoente mundial de pele de chinchila.
40 criadores da região central exportam a pele de chinchilas para a Europa e Ásia. Um casaco igual a este, que é feito com 100 peles, pode chegar a $25 mil. Uma grande fonte de lucro que pode ser explicada pela facilidade com que esses animais são criados. Chinchila, como toda criação, como toda coisa que a gente faz, tem os seus detalhes, os seus fatores a cuidar. Mas certamente é dos mais simples. A tal ponto que uma pessoa atende tranquilamente 1.200 chinchilas. Mas algumas orientações devem ser seguidas. A alimentação é a base de ração. O custo de produção com a chinchila fica entre 12 e 15 dólares. Confira agora os investimentos necessários para começar uma criação. O investimento inicial fica em torno de 4 mil dólares. 3 mil para a compra de uma família composta de um macho e 6 fêmeas e $1.000 para a infraestrutura. Os insumos necessários são uma gaiola específica para chinchilas, um ar-condicionado e, como opcional, um exaustor. A mão de obra também é pequena, um empregado para cada 1.000 animais. E o tempo de retorno do investimento é de cerca de 2 anos e meio. Mas para quem quer apenas ter uma chinchila em casa como animal de estimação, aí vão algumas dicas. A chinchila deve ser criada em gaiola, porque do contrário pode roer os fios dos eletrodomésticos, os pés dos móveis, as plantas ou até fugir. Ela dá pouquíssimo trabalho para os donos, vive entre 15 e 18 anos e é considerado um animal limpo. Uma chinchila custa em média R$50. É época de morangos no Rio Grande do Sul. E para aproveitar essa fruta que é uma delícia, nós preparamos uma receita que parece sofisticada, mas é muito fácil e econômica. Crepe de morango. Os ingredientes para a massa do crepe são 4 ovos, uma pitada de sal, meia xícara de açúcar, uma lata de creme de leite, uma xícara de farinha de trigo e óleo para untar. Para o recheio e a cobertura se usa meio quilo de morangos, 4 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de conhaque, 1 colher de chá de maisena, açúcar de confeiteiro para polvilhar, 200 gramas de chocolate meio amargo e 1 colher de sopa de gordura hidrogenada. Vamos começar batendo os ingredientes da massa no liquidificador. Enquanto descansa essa massa, mais ou menos uns 20 minutos, nós vamos preparar um recheio. Os morangos eu piquei porque eles eram muito grandes. Coloco o açúcar e o conhaque. Pode substituir o conhaque por um vinho branco, se não tiver. Damos uma mexida. Então, depois de ficar alguns minutos, nós vamos preparar aqui, ó, o caldo. Agora, então, levamos a calda ao fogo, misturamos a maisena e deixamos engrossar. Vou colocar os morangos. E olha que delícia que vai ficar. Bom, aqui eu já tenho derretendo no fogo baixo, em banho-maria, o chocolate com a gordura hidrogenada.
E agora vamos começar a fazer os crepes. Vamos então untar com um pouquinho de óleo a frigideira. O tamanho, cada pessoa determina, não é? E agora viramos. O rendimento assim são mais ou menos 12 panquecas, ou seja, crepes. Depois de todas já fritas, né? Vamos então colocar o recheio. Mais ou menos uma colher. Agora dobramos. E mais uma vez. Para servirmos, colocamos então o nosso chocolate já derretido no prato. Colocamos um crepe. E agora polvilhamos com um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E está pronto para servir. E o Campo e Lavoura termina aqui. Parabéns a todos os agricultores pelo seu dia, comemorado neste sábado. E a gente encerra o programa com as belas imagens do homem trabalhando a terra, que é a nossa homenagem a todos os produtores rurais. Um bom domingo para você e a gente se vê na semana que vem.